Para nós, foi muito importante participar do planejamento da ABEFIC em março de 2023, porque ali revimos muito da caminhada que fizemos, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas sempre no mesmo propósito de construir a economia de Francisco e Clara em todos os espaços onde pudermos estar. Encontro de velhos amigos. Em novembro de 2019, passando pela PUC São Paulo, tive a grata surpresa de encontrar velhos amigos que não via há anos. Fiquei ali o suficiente para compreender a proposta, me encantar e combinar. Vamos levar este encontro para Campinas. Procuramos os jovens selecionados para ir para Assis, procuramos as pastorais sociais e preparamos juntos nosso primeiro encontro, que aconteceu no dia 14 de dezembro de 2019, no Centro Pastoral Pio XII. Deste primeiro encontro participaram 120 pessoas. Nosso núcleo nasceu assim, incluindo padres e leigos, professores das faculdades de Economia, Ciências Sociais e Teologia da PUC Campinas, Pastoral Afro, da Criança, Carcerária, Operária, da Mulher Marginalizada, Cáritas e Conselho de Leigos, que sempre estiveram com a gente até hoje. De lá para cá, um caminho percorrido. 2020, a pandemia. Ficamos perdidos. Tivemos ainda 3 encontros presenciais, tentando entender o que estava acontecendo. Depois, aprendendo a nos reunir de forma virtual. Assustados com o crescimento da miséria e da fome nas comunidades em que participávamos, arrecadamos e distribuímos toneladas de alimentos e nada dava conta da miséria crescendo a olhos vistos. Participamos do encontro virtual com o Papa Francisco em novembro, seguimos com as reuniões virtuais mensais, assumindo a proposta da ABEFIC e o desafio de sermos multiplicadores da economia de Francisco e Clara. Uma grande descoberta para nós: Assis é aqui e em todo lugar onde precisamos ouvir o clamor dos pobres e da terra por libertação. 2021, consolidamos as formações mensais e amadurecemos a urgência de encontrar caminhos de colocar em prática de imediato a economia de Francisco e Clara. O clamor dos povos era ensurdecedor no auge da pandemia. Escolhemos o combate à fome como nossa bandeira principal. Em 14 de junho de 2021, aceitamos o convite do Padre Antônio Rodrigues Alves para criar na Paróquia São Marcos, junto com o MST Marielle Vive, uma cozinha solidária, que fornece refeições completas para uma população de alta vulnerabilidade social da periferia de Campinas. Em 2022, seguem as formações mensais e se consolida o apoio a 5 projetos. Cozinha Solidária São Marcos. Hortas agroecológicas comunitárias. Apoio aos acampamentos Nelson Mandela em Campinas e Marielle Vive em Valinhos. Formação de jovens na periferia para geração de renda. Finanças solidárias. Em 2023, lançamos o livro Realmar a Economia na Faculdade de Teologia e Filosofia da PUC Campinas de manhã e no nosso núcleo à noite, com a alegria imensa de receber aqui nossos queridos Eduardo, Gabi e Peterson. E aproveitando a discussão do livro, levantamos o que significava para cada um de nós realmar a economia. Escrevemos tudo isto e montamos um curso de 6 aulas para formar multiplicadores do Realmar a Economia, que irá até outubro de 2023. O que significa realmar a economia? Aula 1. Na economia realmada, a paz é fruto da justiça. Aula 2. Na economia realmada, a partilha dos bens, dos dons
e conhecimentos. Aula 4. Na economia realmada, não abrimos mão da participação popular, da diversidade e do respeito. Em setembro, o tema será o respeito à criação e todas as formas de vida é fonte de um novo humanismo. E em outubro, os núcleos e casas de Francisco e Clara são mobilizadoras dos territórios e fomentadoras de uma cultura do encontro. Quase 4 anos construindo a economia de Francisco e Clara, muita história para contar sobre as nossas formações. Essas formações mensais têm sido muito importantes, porque assim que entramos no processo de construção da economia de Francisco e Clara, constatamos a necessidade de desenvolver análise crítica da realidade e formular propostas alternativas de ação que pudéssemos vivenciar. Usando como base os 10 princípios elaborados pela BEFIC, temos passado por muitos temas que nos ajudam a ler a realidade e transformá-la na perspectiva da construção da economia de Francisco e Clara. Construindo um sujeito coletivo, construindo sujeitos que acolhem o outro como ele é e a sociedade antirracista, construção da paz no campo e na cidade, educação popular na construção de uma sociedade justa e fraterna no Brasil, educação popular no combate às desigualdades sociais, combate à violência contra a mulher, são exemplos destas formações. Muita história para contar sobre as nossas ações. A Cozinha Solidária São Marcos completou dia 14 de junho de 2023 2 anos de funcionamento. Em 2022, oferecemos 93 mil refeições. Hoje são oferecidas 6 mil refeições por mês. É uma rede de solidariedade que arrecada alimentos, recursos financeiros, roupas e utensílios para bazares em prol da cozinha. Fazemos oficinas de educação, culinária e uma horta agroecológica escola. Sempre que possível, fazemos uma roda de conversa com música sobre a conjuntura, onde agora estamos preparando a participação da cozinha no Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, aqui em Campinas. Potência das periferias vivas, as comunidades como saída, a educação integral e a solidariedade e escuta do clamor dos povos, procuramos viver aqui. Aprendemos na escola da BEFIC que bem viver também é plantar a roça, se reconhecer parte da natureza, proteger a terra. Das reflexões ocorridas nos encontros mensais, nasceu em nós a necessidade de colocar em prática cada vez mais estar junto dos pobres, mais perto, ombro a ombro. E neste momento de tanto sofrimento que foi a pandemia, escolhemos apoiar 2 acampamentos. Mandela, em Campinas, Marielle Vive, em Valinhos, com quem temos trabalhado ao longo destes quase 4 anos. Outro projeto a que temos nos dedicado é a de multiplicação de hortas comunitárias na cidade, em terrenos baldios, na penitenciária feminina, em um terreno da Transpetro, no Seminário de Limeira, na Cozinha Solidária São Marcos. Ecologia integral, desenvolvimento integral, procuramos viver aqui. Construindo juntos a nova economia, temos buscado estar próximos da construção das finanças solidárias na cidade, realizada pelo Vitor, e dos projetos de formação de cooperativas com jovens na periferia, desenvolvidos pelo professor Dimas. Alternativas anticapitalistas, bens comuns, economia a serviço da vida, procuramos viver aqui. Nosso trabalho é um esforço,
de colocar em prática o que nos pede o Papa Francisco quando ele diz: a partir dos pobres olhar para a economia, a partir deles olhar para o mundo, sem a estima, o cuidado, o amor pelos pobres, por cada pessoa pobre, por cada pessoa frágil e vulnerável, desde o concebido no útero materno, à pessoa doente com deficiência, ao idoso em dificuldade, não existe economia de Francisco. Papa Francisco, Assis, 2022. Então, como nos diz nosso querido Zé Vicente, sonho que se sonha só pode ser pura ilusão, mas sonho que se sonha junto é sinal de solução. Então vamos sonhar, companheiros, sonhar ligeiro, sonhar em mutirão.